Qual o conhecimento que realmente importa? Oséias, capítulo 4. Comentário de Mário Persona. Por duas vezes aqui ele fala em conhecimento, no capítulo 4 de Oséias, no versículo 1. Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Aqui eu creio que não seja no sentido geral, porque ele está se dirigindo ao seu povo de Israel e também a Judá. E no versículo 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. É interessante essa palavra conhecimento, porque às vezes nós confundimos com informação ou com aprendizado. Eu conheço matemática, eu estudei bastante, então agora eu conheço matemática. Mas eu creio que conhecimento é um termo muito mais amplo do que apenas acúmulo de informação. Nós encontramos cristãos que têm um acúmulo de informação muito grande, mas nenhum conhecimento, porque é incapaz de transformar aquelas informações em atitude, que é conhecimento colocado em ação. E quando fala desse conhecimento que lhes faltava, eu acho que isso tem um pouco a ver com Romanos 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos ou seus raciocínios se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Aqui é o conhecimento geral do ser humano, do homem natural. Ele nasce com um conhecimento de Deus. Mas isso quer dizer que ele conhece a Deus? Ele conhece indiretamente pelos atributos que ele vê os atributos de Deus que ele vê na natureza. Por isso que não existe ateus. Quando alguém fala eu sou ateu, é uma situação até cômica, porque não existe ateus. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Um versículo em Eclesiastes 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus, que Deus fez, desde o princípio até o fim. Deus colocou a eternidade no coração do homem. E o homem enxerga. Então aqui está dizendo que não há ateus, porque o que se pode conhecer de Deus é percebido por toda a criação. Mas o conhecimento agora de que o Senhor fala ali para os judeus e para Israel, é aquele sim de Êxodo, capítulo, eu acho que é 19. É o outro tipo de conhecimento. No versículo 5, o versículo 4 ele fala: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então agora aqui é um conhecimento posicional, vamos dizer assim. É como uma mãe, quando um filho faz uma malcriação, ela fala assim: meu filho, você não é assim. Eu não te conheço. Você não é isso que você fez. Você não é essa pessoa que está fazendo isso. Porque o filho sabe que não é realmente. Ele tem uma posição, ele está dentro de uma esfera de conhecimento de quem é a mãe e o pai dele, que não lhe permitiriam agir daquela maneira. E aqui nesse capítulo de Oséias 4, o capítulo começa com eles transgredindo já 5 mandamentos, logo no versículo 2, se não me engano. E aqui em Êxodo 19, o que era esse povo? Propriedade peculiar. Propriedade peculiar. Quando uma pessoa nasce numa família real,
em algum país ainda onde tem príncipes, reis e tudo mais, ela desde pequena, ela tem que se comportar pelo que ela é. Mesmo antes de aprender a fazer as coisas, ela tem que saber que ela é uma princesa, ou que é um príncipe, que é uma pessoa com dignidade real. E a partir daí vão, então, surgir as suas maneiras de proceder. Israel era um povo peculiar, um povo diferente. Enquanto os gentios todos podiam ter o conhecimento genérico de Deus pelos atributos de Deus revelados na criação, Israel tinha o conhecimento de Deus pela comunhão direta com Deus, por ter sido levado como em asas de águia. E toda essa história de cuidado de Deus para com Israel, ela vai ser repetida ao longo da Bíblia o tempo todo, porque nós chegamos lá em Atos, no capítulo 6, se não me engano, de Atos, que fala do apedrejamento de Estevão. O capítulo inteiro é para contar a história de como Deus foi misericordioso com esse povo peculiar, transportando, capítulo 7 de Atos, transportando esse povo em asas de águia por todo o tempo. E ainda assim eles eram rebeldes. Eles desprezaram o conhecimento. Que conhecimento? Meramente as leis, os mandamentos? Não. O conhecimento da posição peculiar que eles tinham, que nenhum outro povo sobre a terra tinha. E hoje nós, cristãos, temos uma posição, né, um privilégio muito maior, infinitamente maior do que Israel teve, e conhecemos a verdade. E a verdade é uma pessoa. E aí entra essa questão do conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é simplesmente conhecer informações a respeito de uma pessoa, é conhecer a pessoa. E hoje nós não só conhecemos a Cristo, mas como nós estamos em Cristo. Então é um conhecimento ligado a uma posição, que é até onde vai a amplitude desse conhecimento de que Deus está falando com Israel. Não era meramente do conhecimento das leis, das regras, dos mandamentos, dos preceitos, de como fazer o sacrifício, etc., mas era principalmente o conhecimento de onde eles estavam, de onde eles foram tirados, para onde eles foram colocados, porque aí sim eles podiam andar de maneira digna e agradável àquele que era Deus, que é Deus, não é? Que eles deviam ter conhecido como Deus e desprezavam esse conhecimento para baixar o nível das próprias criaturas naturais da terra, que se contentavam com o pau, com a pedra, e não com o conhecimento da comunhão que tinham com o Criador de todas as coisas. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.